Homens da Galileia, por que ficais aí a olhar para o céu? Reverendas irmãs, amados irmãos, podeis vos sentar. A Santa Igreja celebra no dia de hoje a festa da Ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. É, portanto, o coroamento da solenidade da Páscoa. Celebramos, então, há 40 dias a gloriosa ressurreição de Jesus, mas hoje celebramos, então, a ascensão de nosso Senhor ao reino dos céus. E esta ascensão de Jesus é muito bem representada na liturgia pelo apagar do Círio Pascal, que faz parte da liturgia do dia de hoje. Desde a Vigília Pascal, o Círio Pascal está conosco iluminado, recordando a presença de Jesus ressuscitado na sua igreja. Hoje, porém, ao celebrar a subida de Nosso Senhor ao reino dos céus, o círio é então apagado, recordando que Jesus voltou para o Pai, para o reino dos céus. Mas essa volta de Nosso Senhor para o Pai é uma festa litúrgica, na qual a igreja se alegra. Surge então naturalmente uma dúvida: como pode a igreja, esposa de Cristo, se alegrar com a volta de Jesus para o céu? A razão, amados irmãos, dessa alegria da Santa Igreja é pelo fato de que nosso Senhor não se separou de nós. Ele permanece unido a cada um daqueles que têm fé nele. Ele permanece presente em nossas almas. A Santíssima Trindade por inteira permanece em nós. De modo que nosso Senhor subiu para os céus para nos preceder e ainda assim Ele permanece conosco. Portanto, a ascensão é para nós uma subida de Jesus, mas ainda assim uma permanência. A igreja também se alegra no dia de hoje, porque depois de vermos e termos contemplado na Sagrada Liturgia a vida humilde de nosso Senhor, a vida escondida no seu nascimento, na pequena e humilde gruta de Belém, na sua vida repleta de sofrimentos, hoje, pelo contrário, nós vemos um final glorioso da vida de Jesus com a sua subida ao reino dos céus. Mas também é importante que nós nos perguntemos: por que Jesus subiu ao reino dos céus? Disse o próprio Jesus: na casa do meu Pai há muitas moradas. Não for assim, eu vos teria anunciado, pois vou preparar-vos um lugar. A subida, portanto, de Jesus aos céus é para nós um motivo de esperança. Ele foi, portanto, preparar-nos um lugar. Ele foi ao céu preparar-nos uma morada na eternidade. Assim, nos céus, Jesus é também para nós a nossa esperança. Uma esperança que não havia no Antigo Testamento. O homem no Antigo Testamento vivia como que cercado de incertezas. O pecador, diante da morte, encontrava tão somente o desespero e o pensamento: que será de nós? O que será depois desta vida? Mas nosso Senhor, subindo aos céus, Ele nos recorda que todos nós estamos preparando para um dia chegarmos lá, que é de fato a nossa morada definitiva. O cristão não tem aqui nessa terra morada fixa. Não fomos criados para este mundo, que é, como diz a Salve Rainha, um vale de lágrimas. Fomos criados por Deus para o céu. A nossa estadia aqui nesse mundo é uma simples preparação. Eu estou aqui para que, mediante a minha vida na graça de Deus, em união com Jesus, eu possa salvar a minha alma.
Portanto, lembremos sempre, então, dessa razão última da nossa existência. Estamos aqui nos preparando para o reino dos céus. Mas, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos a ele, e nele faremos a nossa morada. Para que eu possa, então, salvar a minha alma, é importante guardar a palavra de nosso Senhor. É importante ser um fiel cumpridor dos mandamentos, da lei de Deus e da Santa Igreja. Só assim poderemos ter segurança do nosso destino final, da nossa salvação, guardando as palavras de Cristo. Mas o último detalhe que chama a nossa atenção no Evangelho de hoje é justamente o fato de que Jesus apareceu aos 11 que estavam reunidos. E diante dos 11, no Monte das Oliveiras, Jesus então subiu aos céus. E aquela visão maravilhosa da subida de nosso Senhor para os céus deixou os seus discípulos extasiados, maravilhados, olhando para o céu. De modo que tiveram que ser como que despertados por aqueles 2 anjos que perguntaram: homens da Galileia, por que ficais aí a olhar para o céu? Esse Jesus que acaba de vos ser arrebatado para o céu, voltará do mesmo modo que o viste subir para o céu. Portanto, a beleza daquela visão deixou os discípulos maravilhados, olhando para o céu. Também essa, amados irmãos, deve ser a nossa postura. O fiel católico também tem que se lembrar de olhar para o céu. Certamente muitos são os cuidados cá de baixo. Muitos são os cuidados da nossa vida, os nossos trabalhos, os nossos afazeres. E essa imensidade de coisas que nós temos para fazer, acaba que muitas vezes nos faz esquecer da realidade do céu. Busquemos então imitar os apóstolos, olhando com mais frequência para o céu, recordando que lá está a nossa esperança, lá está o nosso futuro. E busquemos ainda assim ser muito gratos a Jesus. Ele subiu para o céu, mas a cada Santa Missa ele desce à terra novamente. Pela palavra do sacerdote, o próprio Jesus que subiu aos céus, baixa então novamente ao nosso altar e se faz realmente presente na hóstia consagrada. Peçamos então no dia de hoje, amados irmãos, na hora da comunhão, aproveitando a visita de Jesus às nossas almas, peçamos ao bom Jesus a graça de guardarmos a sua palavra, para que possamos um dia com ele reinar no reino dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Querida Mãe, Virgem Maria,